com vocês. Nessa manhã de domingo, aí, ó, temos 164, então eu espero que vocês saiam daqui bem esclarecidos, ou com algumas dúvidas, né, na verdade, dependendo de como a gente encara o conhecimento, quanto mais dúvida a gente tem, mais atrás a gente vai, né, quando a gente não tem dúvida de nada, a gente simplesmente aceita e só vai. Então, espero agregar aí hoje no conhecimento de vocês, tá bom? Se travar, ou se vocês não conseguirem, manda mensagem aqui no chat que a gente tenta se ajudar, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar de pancreatite, que eu quero começar aqui para vocês, tem a foto de um cão, porque a pancreatite, ela pode estar presente no cão ou no gato, mas quando a gente fala de pancreatite na emergência, aquela crise e tudo mais, todo o assunto que a gente vai abordar, o cão é aquele paciente que me assusta mais. Então, eu sei que a palestra é de cão, de gato, mas eu quero trazer aí uma atenção especial para esses pequenos, tá bom? Então, vamos lá. O pâncreas, né, só fazendo uma revisão, ele é um órgão que ele fica na região epigástrica aí, né, do abdômen, então ele fica caudal ao estômago, tá? E ele é dividido em lobo esquerdo, lobo direito e o corpo pancreático. O lobo esquerdo dele, ele fica aqui, por mais que vocês estão vendo minha setinha aqui do mouse? Pessoal? Estou sozinha? Estão vendo? Então, aqui, ó, aqui, por mais que está na nossa direita na foto, o corpo, o lobo esquerdo pancreático, ele fica aqui na região caudal, estômago. O lobo direito, ele fica medial ao duodeno, aqui nessa região mais proximal do duodeno, e aqui a região do corpo pancreático fica na curvatura, tá? Fica entre os dois lobos. Isso daqui é mais importante para a gente, para o ultrassonografista, mas é importante a gente saber qual a topografia do órgão que a gente está falando. A estrutura dos ductos pancreáticos, a gente precisa saber disso, principalmente quando a gente fala das diferenças do cão e do gato, por quê? Os cães e os gatos, eles possuem os ductos pancreáticos, o ducto pancreático principal, tá? E ele é unido aqui com o ducto biliar, tá bom? Então, aqui tem a vesícula biliar aqui em cima e ambos desembocam na papila duodenal, tá bom? Na papila duodenal maior. Apenas 10 a 20% dos gatinhos possuem, além desse primeiro ducto, eles possuem o ducto pancreático acessório. E por que isso é importante, né? Quando a gente vai falar de gatinhos, principalmente quando a gente fala de pancreatite dos gatinhos, tem a tríade felina. Vocês já ouviram falar? A tríade felina é quando tem a obstrução aqui da papila duodenal, que acaba comprometendo tanto as vias biliares, né, pâncreas e aqui no duodeno. Então, os gatinhos, eles têm uma maior predisposição a alterações pancreáticas por não ter, são aqueles gatinhos que não têm esse ducto pancreático principal. E o cão, assim como o ser humano, ele tem. Principal não, o acessório. Tá bom? Então, só recapitulando, cão e gato têm essa via aqui principal, que desemboca na papila duodenal maior, e apenas 10 a 20% dos gatinhos têm esse acessório. E por que ele é tão importante, né? Se eu tiver algum processo obstrutivo nessa região, espera que meu mouse sumiu. Se eu tiver algum processo obstrutivo nessa região, eu tenho um acessório para fazer um desvio aqui dessa via, e eu não vou ter comprometimento da via pancreática, entendeu? Então, a pancreatite em felinos que tem esse ducto acessório, ela é menos prevalente, tá? Mas, infelizmente, a gente está falando de mais de 80% dos gatinhos que não tem, 80 a 90% dos gatinhos que não tem esse ducto acessório. Então, a fisiopatogenia da pancreatite, já dando um spoiler para vocês, ela está vinculada ao processo anatômico nos gatinhos, tá bom? Que é diferente no cão. Sobre a distribuição histológica
do pâncreas, na verdade, a gente tem o pâncreas endócrino e exócrino, né? E aí eu não vou puxar a sardinha para o meu lado hoje, que eu sou amante da endócrino, mas a gente vai falar do pâncreas exócrino, aquele que vai liberar enzimas necessárias para a digestão, né, dos alimentos, principalmente quando a gente se refere de proteína, né? E os ácidos pancreáticos, eles, com o comportamento, as glândulas que vão produzir o suco pancreático, eles compõem 98% do tecido pancreático, tá? Enquanto que o pâncreas endócrino, as células alfa e beta, elas só compõem 2% do tecido pancreático. E vão ser as responsáveis pela produção de insulina e glucagon, tá bom? Hoje a gente não vai falar desse pâncreas, que seria o endócrino. Hoje é o pâncreas exócrino, tá? Que é o que, na maioria das vezes, quando a gente fala de pancreatite, é o que dá o problema, tá bom? O que é o suco pancreático, né? Que é aquela sopa de enzimas que o pâncreas produz. Ele é uma mistura, né, dessas proteases, das quais as principais incluem a tripsina e a quimiotripsina, tá? Tem a amilase, que nos cães também é produzida no estômago e fígado. A lipase pancreática, bicarbonato, o fator intrínseco e água, tá? Por que tem bicarbonato no suco pancreático, né? À medida que o conteúdo alimentar vem do estômago, ele vem ácido, né? Então, tem que neutralizar aquele pH para que não tenha lesão ali da parede do duodeno e tudo mais, tá bom? E das seguintes partes aí do intestino. O fator intrínseco, eu não sei se todo mundo lembra, ele é responsável pela absorção de cobalamina, né? Que é a vitamina B12. Então, é muito importante, não sei se vocês lembram, mas assim, a cobalamina, né, a B12, ela é uma vitamina essencial, né, ela é um nutriente essencial para o organismo e participa de diversos processos metabólicos, tá bom? E isso daqui, é tudo isso que nós temos no suco pancreático e a gente tem que lembrar, quando tem algum distúrbio nesse suco pancreático, o que pode estar comprometendo aí tanto a absorção quanto o controle de pH ou absorção de vitaminas. Então, assim, é muito importante que o pâncreas exócrino esteja trabalhando de uma forma adequada, né? Senão a gente vai ter problemas em cascata de diversos metabolismos, proteico, enfim, no trato digestivo e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. Quais os mecanismos que o organismo lança a mão que a gente pode considerar que é uma defesa contra a autodigestão, né? Quando a gente fala das enzimas que são produzidas, a gente está falando de proteases. Então, assim, o intestino, o fígado, todos os órgãos internos, eles são estruturas proteicas, né? E se eu tenho uma enzima proteica, que é uma protease, ela vai degradar a proteína, né? Então, à medida que eu tenho a eliminação dessas enzimas no trato gastrointestinal, eu posso ter digestão de órgãos importantes, né? Ou autodigestão do pâncreas, por exemplo, que é o que acontece muitas vezes na pancreatite. Então, o mecanismo para a gente evitar que isso aconteça, o que a gente faz? A gente não, né? O organismo. Ele sintetiza essas enzimas como proenzimas. Então, elas não são liberadas de forma pronta, né? Elas são produzidas e armazenadas em grânulos dentro da célula e elas ficam separadas, né? Os precursores, que são o tripsinogênio e o quimiotripsinogênio, em alguns grânulos, e os ativadores em outros grânulos, tá bom? É uma forma de deixar separado para que não tenha nenhum equívoco, nenhuma ativação dessas enzimas dentro da célula e autodigestão do órgão e dos órgãos adjacentes. Aí também outra forma de defesa que a gente pode considerar é a ativação dessas proenzimas à distância, ou seja, elas não são ativadas dentro do pâncreas, elas são ativadas no duodeno, né? E isso é um mecanismo de defesa, porque no duodeno é onde elas precisam atuar e é lá que elas são ativadas. Além disso, tem essas substâncias inibidoras das enzimas. Então, um plano B do organismo se essas proenzimas
forem ativadas dentro da célula, nós temos uma outras substâncias que vão atuar inibindo essas enzimas e aí, consequentemente, a gente evita que tenha lesão no órgão, tá bom? Epa, travou aqui. Então, vamos lá. Só para a gente recapitular como que funciona o fisiológico, né? Então, o quimiotripsinogênio e o tripsinogênio, eles vão estar lá, como eu falei para vocês, em grânulos dentro da vesícula, das vesículas dentro da célula dos ácidos pancreáticos, certo? À medida que eles são eliminados aqui no duodeno, secretados no duodeno, o tripsinogênio, ele é convertido em tripsina, graças a algumas enteroquinases. Então, assim, tem enzimas dentro do duodeno que vão ativar o tripsinogênio e a tripsina. E a tripsina, depois de ativa, que é a forma ativa do tripsinogênio, ela vai converter o quimiotripsinogênio em quimiotripsina, tá? E elas duas vão atuar fazendo, né, a quebra de proteínas em peptídeos, e as peptidases lá no intestino vão quebrar esses peptídeos em aminoácidos. E aqui a forma fisiológica da degradação de proteínas, e aqui os aminoácidos vão ser absorvidos pelos enterócitos. Quando isso dá errado, né, o que acontece? Então, falhas e lesões intracelulares, por exemplo, traumas, processos de hipóxia, que a gente vai falar das causas, o que predispõe o animal a ter a pancreatite. Então, assim, a formação de radicais livres, traumas no pâncreas podem promover lesão intracelular, né, que vão aumentar a concentração de cálcio dentro da célula, e a gente sabe que o cálcio, ele mobiliza citoesqueleto. Quando a gente fala de substâncias que estão dentro de vesículas, como que elas são eliminadas para fora da célula? Através do citoesqueleto, né, que ele vai fazendo a exocitose, né? Então, à medida que aumenta o cálcio intracelular, eu vou ter fusão dessas vesículas com as pré-enzimas e os ativadores, tá? Isso acontece a nível celular. Essa catepsina B, ela é um ativador da tripsina e da quimiotripsina, né? E ela vai ativar as enzimas tripsina e quimiotripsina dentro da célula, tá? Então, é aqui, ó, no nosso esqueminha, ele tá fazendo a conversão, tá bom? Então, ele sai de dentro das vesículas e converte o tripsinogênio na forma ativa, tá? A nível celular, o que vai acontecer? A tripsina, ela vai causar lesão no tecido, célula por célula, né? Até que chega um ponto que essa situação vai ficando mais inflamada, a progressão do processo inflamatório, ele aumenta, tá? E a gente sabe que tudo que inflama em relação aos vasos, a gente aumenta a permeabilidade dos vasos, né? Para quê? Para que tenha quimiotaxia de leucócitos e, consequentemente, pode ter migração, aumento do edema dessa região pancreática, né, dessas células, porque aumenta a permeabilidade dos vasos, tá? Nessa fase propriamente dita, o que acontece? O organismo ativa aqueles mecanismos de defesa que eu falei para vocês, tá? Aqui tem a ativação da alfa-macroglobulina. Então, aqui é um mecanismo de defesa para inibir a tripsina. Então, quando o animal chega nessa fase, né, fisiologicamente falando, a gente sabe que tem ativação dessas alfa-macroglobulinas na tentativa de parar esse processo inflamatório. Que o organismo está falando, ei, você está degenerando, degradando o seu próprio tecido. Quando esse estímulo é muito importante, só as alfa-macroglobulinas, elas não conseguem dar conta, né? Então, tem uma progressão da doença. Então, elas não conseguem segurar o processo inflamatório. Esse edema começa a comprometer a vascularização do pâncreas, porque imagina, o vaso, ele tinha um diâmetro, né, para passar, então ele conseguia perfundir no órgão. À medida que está tudo edemaciado, né, as células estão todas edemaciadas, tem o comprometimento da chegada, da entrega, né, de oxigênio e nutriente para o tecido.
E a gente sabe que sem oxigênio e nutriente, nenhuma célula do organismo ela funciona. Então, o organismo ele passa a eliminar mais mediadores inflamatórios e radicais livres e vira uma bola de neve, né? Então, eu tenho um processo que começou com uma enzima que aumentou a inflamação e degradação tecidual, todo esse processo, e agora a produção de radicais livres mais mediadores inflamatórios, elas acabam piorando cada vez mais essa situação se a gente não parar esse processo, tá? Quando eu falo de mediadores inflamatórios, de quem que a gente está falando principalmente? Vou tomar um banho de água, espera só um pouquinho. Os mediadores inflamatórios que vão ser a nossa dor de cabeça na pancreatite, principalmente incluem o fator de necrose tumoral, tá? Que ele é liberado por células leucócitos, células T, células B, tá bom? Pelos vasos. Então, à medida que todo esse processo acontece, tem elevada liberação de fatores de necrose tumoral, interleucina 1, interleucina 6, fator de agregação plaquetária, e a gente vai falar muito dele, porque uma das maiores dores de cabeça e um dos maiores medos que a gente tem que ter quando atende o paciente com pancreatite, está envolvido nos processos de coagulação intravascular disseminada, e aqui os radicais livres, óxido nítrico, tá bom? Quando a gente tem esse processo numa escala que tem pouca liberação desses mediadores inflamatórios, a gente, né, pode ser que tenha um quadro de uma pancreatite aguda, tendo edema, e resolução do quadro por conta das alfa-macroglobulinas. Quando a proporção quando pouca circulação desses mediadores inflamatórios, eu posso considerar que vai ser só uma inflamação a nível pancreático. Então, vai ser aquele paciente que a gente vai ver com aquele desconforto abdominal, inapetência transitória, né? Aqueles quadros mais de uma alteração, que o tutor vai vir ao consultório com uma alteração branda e que não vai ter tanta explicação, você vai fazer exames de imagem, que a gente vai conversar daqui a pouco, e não vai ter tanta alteração, tanto nos exames complementares, quanto no exame físico do paciente. Agora, quando esse quadro, ele já é mais instaurado e passa a comprometer funções sistêmicas, eu já posso ter, que nem eu falei para vocês, né, quando tem a quimiotaxia de leucócitos, então vai aumentar a migração de neutrófilos, dos linfócitos, aumentam as proteínas de fase aguda, esse animal pode ter febre, então, ou seja, quando isso está acontecendo, vocês concordam que tem aumento da permeabilidade capilar não só no pâncreas, provavelmente o capilar do intestino, do fígado, do baço, dos pulmões, eles já podem estar começando a ficar com aumento da permeabilidade capilar. E eu vou só pincelar aqui para vocês, quando isso acontece, vocês lembram que a camada vascular, ela tem as camadas, né? E quando o capilar, ele fica mais permeável, o sangue entra em contato com a membrana basal. E isso desencadeia mais liberação desses fatores de agregação plaquetária, porque o organismo entende, eu tenho que coagular, tá? E isso tudo pode levar num distúrbio, que seria a nossa próxima palestra, né? Mas que seria a palestra, né? O assunto lá da coagulação intravascular disseminada. Então, da liberação desses mediadores inflamatórios do moderado para o elevado, a gente está muito suscetível a um quadro de um animal que está entrando no choque, tá? Nessa liberação elevada desses mediadores, a gente pode ter comprometimento do débito cardíaco dos pacientes. Gente, meu mouse está louco. Comprometimento do débito cardíaco dos pacientes, lesão endotelial é importante, não sei se vocês lembram também dos glicocálicos, né, que ele participa da migração aí de leucócitos, então a gente vai ter um estado inflamatório bem instaurado, coagulação intravascular disseminada, né, que é a abreviação de CID, e SARA, que é a síndrome da angústia respiratória aguda, eu falei para vocês, aumento da permeabilidade de vasos pulmonares, alteração da permeabilidade de fatores inflamatórios nos rins, então pode ter uma lesão renal aguda. Se esse quadro não for parado de alguma forma, com alguma abordagem desse paciente, o animal pode vir a choque e falência múltipla dos órgãos e óbito.
Então, assim, a gente tem que pensar que vai ter cão com pancreatite chegando andando no consultório, vai ter cão e gato, né, os animais com pancreatite chegando em decúbito lateral e com todos esses quadros mais agravados que eu falei para vocês, tá? Então, é importante a gente ter noção dessa escala, porque isso vai influenciar em como a gente vai fazer a abordagem do paciente, tá bom? Quais são os fatores de risco desses pacientes, né? O que vai levar esses animais, né, muitas vezes, ao quadro da pancreatite, né? Geralmente acontece em animais com mais de 5 anos, mas isso não é via de regra, né? Isso é quando a gente fala de outros fatores que estão por trás das pancreatites, das doenças que costumam predispor às pancreatites. Mas aquele filhote que teve, depois do final de semana do churrasco, que comeu um monte de carne e gordura, ele pode ter uma sobrecarga do órgão e acabar no nosso consultório passando muito mal, inclusive virar óbito. Então, assim, a idade, quando a gente fala dos riscos, realmente a literatura ela nos refere que é mais comum em animais com mais de 5 anos, mas não é via de regra, tá bom? A literatura também refere para a gente que machos e fêmeas castrados têm maior predisposição, né, do que fêmeas inteiras. Então, a gente tem que lembrar quais comorbidades a gente tem nesses animais, tá? Quando a gente fala de obesidade, né, que são os itens que eu estou pontuando aqui. O que esses pacientes castrados têm que os demais não têm, né? Então, os cuidados que tem que ter no paciente, com o paciente ao longo da vida em relação à nutrição e tudo mais, e outras comorbidades, são importantes para a gente não acabar, que esse paciente acabe culminando numa pancreatite ao longo da vida, tá? Histórico de doenças do trato gastrointestinal também podem levar ao desenvolvimento de uma pancreatite, né? A gente viu ali da proximidade da papila duodenal, então, assim, o comprometimento dessa região pode causar alguma obstrução e comprometimento aí do pâncreas e vesícula biliar e tudo mais. Então, esses pacientes são mais predispostos, né? Paciente com parvo pode desenvolver um quadro de abdômen agudo, pancreatite associada. Então, assim, é nesse intuito, é nesse âmbito que eu falo doenças do trato gastrointestinal, tá? Quando a gente fala de cães, o Yorkshire, ele tem maior predisposição, não só por conta de ter muitas comorbidades associadas ao desenvolvimento da pancreatite, mas a raça em si, ela é muito predisposta. Mas, assim, por via de regra, todos os cães, eles podem acabar entrando na nossa conta, né? Dependendo do lugar que você trabalha, da clínica que você trabalha, se você atende muitos cães sem raça definida, você vai achar que o problema é com o vira-lata, né? Mas a literatura, ela respalda a gente que o Yorkshire, o Schnauzer, Poodle, os Shih Tzus, Lhasa, então, assim, eles são bem predispostos também, eles estão na nossa lista, tá? E dos gatinhos, quando eu falo para vocês da parte anatômica, é o fator mais importante de risco dos gatinhos, né? Porque se ele não tiver aquele ducto acessório, ele tem mais predisposição de desenvolver tríade felina e aparecer aqui na nossa lista dos gatinhos com pancreatite, tá? E eu coloquei aqui quase sempre associado com as comorbidades, porque o gatinho, ele, além da tríade, pode ter as colangiohepatites, processos obstrutivos ali a nível duodenal, tá? Além disso, o gato tem muita doença inflamatória intestinal que também pode comprometer a eliminação ali do suco pancreático e as vias biliares. Quando a gente fala dos distúrbios nutricionais e endócrinos que podem estar predispondo os cães principalmente os cães, né, a desenvolverem pancreatite, a gente tem que pontuar a obesidade, a diabetes, né, diabetes mellitus, hiperadrenocorticismo, hipotireoidismo e as dislipidemias, tá? Eu coloquei ela aqui por último, porque quando a gente fala do Schnauzer, ele pode ter a dislipidemia primária, tá? Mas o que todo mundo aqui em cima tem em comum? Eles causam distúrbio de triglicéridos e colesterol e, consequentemente, viscosidade sanguínea. Então, todas essas endocrinopatias que eu cito aqui para vocês, elas podem diminuir a perfusão dos ácidos pancreáticos, e aí esses são os estímulos para a lesão das células, e aí toda aquela cascata de problemas que a gente citou anteriormente, tá bom?
Todo mundo acompanhando, gente? Eu tô falando sozinha aqui, tá todo mundo acompanhando? É muita informação. Só me manda um ok aqui no chat, não Tudo precisa. ok. Tudo ok? Tá bom. Então, a gente já sabe como é que funciona o fisiológico, o patológico, vamos falar da pancreatite propriamente dita, né? Ela pode ser aguda ou crônica, né? A forma branda da pancreatite aguda é aquela que a gente citou aí acima, que para no edema, né? Então, é aquele paciente que ele vai ter um processo inflamatório, mas o organismo ele consegue ser autolimitante, né? Ele consegue resolver essa patologia de forma autolimitante. A forma grave é quando tem muita circulação daquelas substâncias inflamatórias, das citocinas inflamatórias, e o paciente pode vir desde vômito e dor abdominal aguda até choque, tá? Os graus são muito variados, mas todos eles a gente tem que ficar bem antenado, porque o edema pode virar óbito. E a forma crônica, na verdade, muitas vezes a gente não tem que tratar esses pacientes, porque se eles não tiverem manifestações, é só a gente ficar com a antena ligada em relação à produção hormonal, né, ou seja, da parte pancreática endócrina desses pacientes, porque eles podem vir a ter comprometimento e lesão de células que vão produzir insulina, glucagon e tudo mais. Então, aquele paciente que a gente vai ficar mais acompanhando a evolução clínica e o estado geral desse paciente, tá bom? Manifestações clínicas. 97% dos animais, depois eu passo o trabalho para vocês, tá? Eles manifestam desidratação, porque na maioria das vezes esses pacientes vão chegar no consultório já com histórico de vômito, diarreia, né? Inapetência, ou não só hiporexia, anorexia, então eles deixam de ingerir água, alimentos, né? Água do alimento. Então, eles chegam desidratados, né? Esses sintomas aqui são muito inespecíficos, né? Dor abdominal, quando a gente fala de abdômen agudo, tudo que está no abdômen pode ser o vilão aí do abdômen agudo, né? Da dor abdominal. Pode ser fígado, baço, pâncreas, intestino, obstruções, traumas, ruptura de órgãos, obstrução de bexiga. Então, assim, é muito inespecífico, né? E aí, sinais que a gente pode chamar atenção aqui, ó, poliúria e polidipsia, né? Se a gente voltar aqui, quem que pode causar poliúria e polidipsia? As endocrinopatias, né? Não é que eu gosto de endócrino, que eu tô puxando sardinha para o meu lado, mas a gente tem que ficar atento que esses sinais podem estar frequentes, tá? Além disso, além das comorbidades para ter, né, a presença de poliúria e polidipsia, pode ter a formação de complexo antígeno-anticorpo, desencadeando uma lesão renal, e aí isso também desencadear, né, uma poliúria e polidipsia, tá bom? A diarreia, aí outras coisas que eu quero falar aqui para vocês também, ó, febre e icterícia, né? Febre a gente vai pensar num processo de translocação bacteriana, que pode estar associado, né? Icterícia, olha aqui, gente, 26% encontraram, né, a presença de icterícia nos cães, nos animais com pancreatite. A gente tem que lembrar que, dos pontos das hemólises, né, da coagulação intravascular disseminada, que eu vou pincelar aqui para vocês, porque pode estar tendo hemólise intravascular, e esses pacientes podem acabar tendo icterícia, tá bom? Ou de forma primária ou secundária da pancreatite. Sangramento do trato gastrointestinal pode estar acontecendo, né, porque à medida que a gente está tendo eliminação dessas enzimas no lúmen do intestino, vai lesionando a parede, né, a barreira da mucosa, e esses pacientes podem acabar tendo tanto melena quanto hematotesia. Num quadro mais avançado, da febre, ele pode evoluir para sepse e hipotermia, tá bom? Então, a presença principalmente desses dois pontos aqui, da hipotermia, desses distúrbios de coagulação, é o que mais preocupa a gente, né? Aí eu coloquei aqui para vocês a famosa posição de prece, né? Quando eu estava no começo da faculdade, eu falava, gente, que posição de prece é essa, né? Não é bem assim que eles chegam no consultório, né? É mais assim mesmo. Essa posição arqueada, eles assumem para acabar tendo, é uma posição que eles encontram para ter melhor conforto ali do abdômen, tá? Mas infelizmente, ou felizmente, talvez,
eles não chegam assim no consultório todo momento, né? Você vê muitas vezes o animal, ele tá com uma dor abdominal importante, quando você palpa, ele até vocaliza, então é uma dor abdominal muitas vezes importante, ou outras nem tanto, tá? Mas à medida que você vê um animal com essa posição, a única coisa que a gente pode saber é, ele tem pancreatite? Não, ele tem dor abdominal, tá? Ele tem um desconforto abdominal muito importante. E aí, todas essas manifestações que a gente vê, né, de vômito, diarreia, icterícia, dá vontade de sair correndo, né, porque é diagnóstico diferencial para um monte de doença, né, são sinais muito inespecíficos, e aí a gente acaba buscando no abdômen agudo mesmo. Como que a gente vai fazer o diagnóstico, né? Infelizmente, nós não temos métodos diagnósticos que não sejam invasivos para ser específicos, né? Que são altamente específicos, ou seja, segundo a literatura, dependendo do lugar que você vai ver, eles vão citar o seguinte: não, tem que fazer uma laparotomia e biópsia do pâncreas para a gente saber se era ou não pancreatite. Agora, no animal que assume essa posição, que está morrendo de dor, a última coisa que você vai pensar tenho que abrir o abdômen dele para tirar, para saber qual que é o diagnóstico. Não, a gente quer estabilizar esse paciente, tá? E muitas vezes, colocar esse paciente num procedimento cirúrgico vai ser totalmente inviável, tá? Então, a gente tem que se munir pela clínica, né? Associar o histórico, teve churrasco, não teve churrasco, ele é um endocrinopata. Outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês, as cardiopatias, elas também podem predispor a pancreatite por conta de perfusão, tá bom? Então, assim, todas as alterações que vão levar a uma menor chegada de oxigênio em sangue para o pâncreas podem desencadear esses quadros. Então, assim, qual é o histórico desse paciente, né? O que ele come? Tem criança em casa, não tem criança em casa, né? E o exame físico, tem dor, não tem dor, tem histórico de vômito, diarreia. Os exames laboratoriais podem, muitas vezes, ser mais ou menos específicos. A amilase, a lipase, a gente vai discutir cada uma delas. Os exames de imagem, e assim, eu até coloquei uma interrogação aqui para vocês, porque por mais que a literatura fale para a gente que a laparotomia, né, exploratória pode ser um método diagnóstico, não é isso que a gente vai usar na rotina, tá bom? Dos exames, então, quando a gente fala do hemograma, podemos encontrar leucocitose, né, tanto inflamatória quanto infecciosa, porque a pancreatite, se a gente parar para pensar no estado, na fisiopatogenia, em momento nenhum eu falei para vocês que teve primeiro a migração de algum agente infeccioso, né? Ela, teoricamente, é uma afecção asséptica, né? Então, pode ser que essa leucocitose seja só inflamatória, tá? Quando a gente fala da presença de já desvio à esquerda, né, desvio de neutrófilos mais imaturos, granulações tóxicas, aí a gente está falando de um quadro que ele tomou uma proporção de lesão tão importante que está tendo translocação bacteriana do lumen intestinal para as células, né, para o vaso e tudo mais. O hematócrito, ele pode estar aumentado se o animal tiver com uma desidratação, então ele vai mimetizar uma polissemia, mas talvez não é verdade. Ou se estiver dentro da normalidade ou nos limites inferiores, a gente tem que considerar o estado de hidratação desse paciente para saber se aquele valor é real ou não, tá bom? As plaquetas, eu coloquei aqui uma interrogação, porque dependendo do quadro que a gente pega o paciente, pensando nos distúrbios de coagulação, que são os mais preocupantes, a plaqueta ela pode estar baixa, mas por consumo, tá, das plaquetas. Então, ele pode estar entrando nesse quadro de coagulação intravascular disseminada. Então, o valor da plaqueta, ele pode nos dar sinais sutis de como que está a evolução desse paciente. Nem toda trombocitopenia é hemoparasitose, a gente tem que perder essa mania, né, de achar, não, tem trombocitopenia, ele deve ter feito, pode até estar com pancreatite, mas ele deve estar com hemoparasitose. Já vi muito colega fazer isso, inclusive, às vezes, se a gente não tomar cuidado, nós mesmos acabamos fazendo isso na rotina, né? E a icterícia, ela pode estar vinculada ou à hemólise, ou a processos obstrutivos ali, né? Como no gatinho, por exemplo, quando a gente pega o gatinho com pancreatite, mais uma vez eu tô batendo no martelo aí para vocês, para nunca mais esquecer.
Pode ter obstrução ali das vias biliares, da papila duodenal, e aí, consequentemente, eles acabam ficando ictéricos, certo? Estava funcionando, agora não quer funcionar mais. Foi. Quando a gente fala dos bioquímicos, né, esse animal ele pode ter casotêmico e essa azotemia ser pré-renal, pode ser renal secundária ao processo de hidratação. Peraí, pessoal, uma pergunta aqui no chat. A plaqueta vai estar diminuída? Não necessariamente, Letícia. Ela pode estar normal. A plaqueta, na verdade, no processo inflamatório, eu coloquei aquela interrogaçãozinha porque ela pode estar normal, pode estar aumentada ou pode estar diminuída. E o que eu quero chamar a atenção é que se ela estiver diminuída, o organismo ele pode estar no estado de consumo, entendeu? Porque depois eu vou pincelar aqui para vocês mais ou menos da evolução, como que acontece as fases da coagulação intravascular disseminada, mas tem as fases de pró-coagulação e anticoagulação, né, que a gente fala do estado de que, à medida que o sangue entra em contato com a lâmina própria da membrana basal, ele induz a coagulação. Então, nessa fase, em todos os pontos do organismo que tiver inflamado e aumento da permeabilidade, o sangue vai entrar em contato com a membrana basal, entendeu? Só que isso não vai estar acontecendo só no pâncreas, isso vai estar acontecendo no pâncreas, no pulmão, nos rins, no fígado, no intestino, entendeu? Então é sistêmico, no cérebro, no sistema nervoso. Então, à medida que tudo isso acontece, no sistema nervoso não por conta da barreira hematoencefálica, mas se tiver lesão dessa barreira hematoencefálica, pode acontecer, entendeu? Tô vendo aqui que se pode dar alteração em coronárias. Pode, todos os vasos, eles podem estar com o sangue em contato com a membrana basal. E isso ativar uma cascata de coagulação, entendeu? Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter vários pontos do organismo simultaneamente fazendo microtrombos, entendeu? E aí começa a consumir todas as plaquetas. E aí, quando a gente coleta o sangue desse animal, a plaqueta às vezes está baixa, entendeu? Tá baixa porque está consumindo. Aí depois esse animal pode vir a um quadro de sangramento, porque ele já não tem mais plaqueta, ele já consumiu tudo, entendeu? E é essa fase que eu quero chamar a atenção para vocês. E é essa fase que a gente não pode, de jeito nenhum, fazer transamin, tá? Porque ele não tá com problema de coagulação, pelo contrário, ele tá coagulando em excesso. Entendeu? Deixa eu abrir aqui de novo, porque ele não atualiza. Obrigada, Luana. Então, Juliana, respondi sua pergunta da coronária, porque, assim, à medida que vai lesionando todos os vasos, ele vai, assim, é vaso do coração, não é tudo, entendeu? Então, ele pode, sim. Tanto quando a gente fala falência múltipla dos órgãos, todos os órgãos que estão ali vascularizados, eles acabam tendo comprometimento, tá bom? Beleza. Então, essa azotemia que o paciente pode ter, só para a gente voltar, ele pode ser tanto pré-renal, né, ou seja, desidratação, vômito, essas perdas que ele tem, quanto o renal secundário, o animal que ele está com hipovolemia a longo prazo, ele vai ter menor perfusão das células renais e tudo mais, então ele pode acabar virando um nefropata depois de uma pancreatite, tá? Na maioria das vezes, a atividade das enzimas hepáticas da ALT, fosfatase alcalina, vão estar aumentadas, né? Por quê? A ALT, se a gente lembrar, ela é uma enzima do citosol do hepatócito. Então, à medida que vai tendo lesão, seja inflamatória ou por fluxo das vias biliares do fígado, vai tendo lesão e aumento dessas enzimas, tá? E a fosfatase alcalina, a gente sabe que ela é uma enzima que ela indica para a gente fluxo de vias biliares, tá? Então, quando aumenta a fosfatase, provavelmente tá tendo estase de bile lá dentro do fígado, tá? Mas a gente não pode esquecer que a fosfatase alcalina, ela tem 5 isoenzimas. Se vocês não lembram, eu vou citar aqui para vocês. A fosfatase alcalina, ela pode ser de origem hepática, né? Quando a gente fala do fluxo das vias biliares, pode ser entérica, renal
óssea e medicação ou cortisol induzida, né? Por isso que, só fazendo uma pincelada, por isso em animais que tomam corticoide ou tomam algumas medicações como fenobarbital, a fosfatase alcalina ela pode estar alta, tá? Mas eu quero que vocês saibam que nesse momento ela pode estar alta por problemas inflamatórios e no fígado, tá bom? Deixa eu ver que alguém mandou uma mensagem aqui. Hipoperfusão prejudica ou causa pancreatite? Raquel, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que esse animal, ele tem um hiperadrenocorticismo. Então, ou não, vamos pensar que esse animal tem uma dislipidemia. Então, a viscosidade sanguínea, a densidade do sangue desse animal, ela já é elevada. Então, ele passa com mais dificuldade. Então, à medida que o pâncreas, ele aceita uma condição crônica de hipóxia e hipoperfusão, se a gente tem uma queda brusca dessa perfusão pancreática, pode ser o limite, entendeu? Então, ao meu ver, ele pode ser uma das causas que leva ao quadro aí da pancreatite, entendeu? E aí é um quadro que ele vira um efeito dominó, porque se ele já tinha hipoperfusão, aumentou o edema, diminuiu mais ainda a perfusão, você não concorda comigo que vai piorar ainda, vai agravar ainda o quadro desse animal? Então, eu posso considerar que essa hipoperfusão tanto é causa quanto consequência, entendeu? Obrigada, Juliana, pelo carinho. Se vocês tiverem dúvida, a gente volta. Raquel, respondi sua pergunta? Faz sentido? Legal. Se vocês tiverem alguma coisa aí para colocar também, eu acho que é mais legal quando a gente conversa, vira uma coisa menos tensa, né? Ficar me ouvindo falar no domingo de manhã, logo cedo, não é para qualquer um, não. Vocês são guerreiros. Bom, então vamos lá. Hiperglicemia versus hipoglicemia. A gente sabe que na presença da pancreatite vai ter, a gente está falando do pâncreas exócrino, certo? Só que assim, à medida que isso tudo acontece, o quadro inflamatório vai tomando uma proporção mais ampla, o que acontece? Pode comprometer a função endócrina, tá? A gente tem que saber que quando isso tudo está acontecendo, milhares de hormônios estão sendo liberados. Está sendo liberado cortisol, porque o organismo está sob um estresse metabólico. Está sendo liberado glucagon, está sendo liberado hormônio do crescimento, que ele também é liberado no hormônio, em fases de estresse metabólico. As catecolaminas, como adrenalina e noradrenalina, e todos esses hormônios, eles são o quê? Hiperglicemiantes, tá? Então, a gente pode encontrar o paciente com a pancreatite no estado de hiperglicemia. Quando que pode ser uma hipoglicemia? Quando o animal já está no quadro mais avançado da pancreatite, e isso acaba comprometendo tanto as funções endócrinas desse paciente e a liberação oh, meu Deus, a manutenção da normoglicemia desse paciente acaba ficando comprometida. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. A hipoglicemia, ela também está relacionada num ponto de insuficiência adrenal, na produção do cortisol. Então, vira uma salada de hormônio, entendem? Eu quero que vocês entendam que a hiperglicemia, tanto que a literatura respalda, e eu acompanhei isso na minha rotina clínica, ela está mais presente naqueles quadros mais iniciais, aquele paciente que ele ainda está num quadro de pancreatite, mas ele consegue se manter. Agora, da hipoglicemia, eu percebo em pacientes com quadros mais avançados, tá bom? Bom, e aí também podemos encontrar hipertrigliceridemia, né, nos exames bioquímicos desse paciente, tanto como causa como consequência, né? E aí a gente tem que pensar também em todo o metabolismo de lipídios, porque se eu estou tendo distúrbio do metabolismo de carboidratos desse paciente, ou seja, se eu também não estou usando a glicose que está disponível, tanto na resistência insulínica tecidual, que vai ter na presença da hiperglicemia, quanto no consumo exagerado na hipoglicemia, eu vou ter mobilização de triglicéridos e colesterol, tá? Então, eu posso ter hipertrigliceridemia no exame laboratorial desse paciente. Deixa eu ver que alguém mandou mais alguma coisa. Não entendi por que hipoglicemia em quadros mais avançados. É porque, assim,
na verdade, a literatura, eles não dividem tão certinho quem que é hiper e quem que é hipo. Mas, na verdade, o quadro da hipoglicemia, ela pode estar relacionada com uma insuficiência da adrenal. Por quê? Se eu tô com uma doença, se o animal está com uma doença, e tem a liberação de todos aqueles hormônios que eu falei para vocês que são hiperglicemiantes, o principal deles é cortisol e as catecolaminas. Então, e ambos são produzidos na adrenal, tá? Quando a gente tem um esgotamento por um processo inflamatório muito importante, estou falando de um animal que está entrando em um quadro séptico, num quadro, né, inflamatório super instaurado. Então, às vezes, esses pacientes podem ter quadro de hipoglicemia por baixa circulação ou insuficiência de circulação do cortisol. E, além disso, o consumo de glicose pelos tecidos, também que eu esqueci de pontuar, ele acaba aumentando. Porque, por exemplo, a perfusão desse paciente está comprometida no geral, certo? Se isso está acontecendo, o dedo, né, a extremidade do paciente, os dedos, né, os dígitos, né, eu digo, vasos periféricos, ponta de orelha desse paciente não vai estar com a perfusão adequada. Então, o que eles vão fazer? O que esses tecidos vão fazer para não morrer? Vão aumentar a produção vão fazer a gliconeogênese e a glicogenólise, certo? Eles vão fazer a respiração anaeróbica. Para que eles fazem isso? E, aliás, qual é a consequência de tudo isso? Consumo de glicose por tecidos periféricos. Então, a gente vai ter uma insuficiência de alguns hormônios que são importantes para manter a glicemia, assim como o aumento do consumo. Além disso, se a gente lembrar, as hemácias não têm mitocôndrias, e as hemácias vão estar no processo inflamatório, vão estar nesse quadro todo inflamatório, elas também vão precisar de glicose. Então, vários tecidos do organismo vão estar consumindo essa glicose, e somado a isso, vai ter uma insuficiência na manutenção da euglicemia, entendeu? Então, por isso que em quadros mais avançados, o organismo ele perde a capacidade de manter a glicose, né, a glicemia em valores dentro da normalidade. Consegui responder a sua pergunta, mais ou menos? Senão a gente volta aqui. Até meia-noite a dia. Você entendeu mesmo? Todo mundo entendeu? Ficou meio confuso? Vamos falar que sim para comer logo, né? Vocês devem estar morrendo de fome. Gente... Bom, quem cala consente. Acredito que é isso aí. Qualquer coisa, a gente volta nisso depois. Voltando aqui nos exames para diagnóstico desse paciente, a urinálise desses animais, ela pode estar com a densidade elevada por conta da concentração. Claro, se eu não tiver uma lesão renal importante, a densidade desses pacientes pode estar elevada. Se eles já foram doente renal crônico, alguma coisa assim, já tem uma dificuldade, para fazer a concentração dessa urina, não necessariamente todas as urinas vão estar com concentração elevada, né? E, dependendo do período que esse animal está em hipovolemia, hipóxia e tudo mais, ele pode ter lesão renal, e aí a gente vai ver células renais, células da pelve. Então, assim, a urinálise, ela vai mostrar muito o cenário de como que está a situação no rim daquele paciente. Então, é muito importante a gente não esquecer dela, tá bom? Agora, enzimas específicas, amilase e lipase, né? Quando a gente fala da amilase e lipase não específica, que depois a gente vai falar posteriormente das específicas para cães e gatos. Quando a gente fala da amilase e lipase, elas são produzidas, além do tecido pancreático, no duodeno, fígado, rins, em neoplasias. Então, assim, é um exame fidedigno? Não é, né? Ela pode estar reduzida aí na presença de corticoides, valores normais não excluem pancreatites graves. Então, assim, elas, na verdade, elas são pisar em ovos, entendeu? Se a gente ficar esperando muito o respaldo da amilase e lipase, e quando elas estão aumentadas, 3, 4, 5 vezes o valor, aí a gente vai poder atribuir algum valor diagnóstico para esses pacientes. Então, a gente não vai se fixar muito nisso. Júlia, ficou confuso da glicemia? Tá claro? A gente tá em casa, a gente come assistindo, então tá bom. Então, deixa eu voltar, Júlia. Conseguiu entender? Tá bom.
A hiperglicemia pode ser pela destruição das células beta? Não, na verdade, assim. Deixa eu voltar aqui para vocês. Meu Deus. A gente não sai daqui hoje sem entender isso aqui. Alguém abriu o microfone e vai se comunicar comigo? Foi sem querer esse microfone? Bom, gente, é o seguinte. Quando a gente fala de hiperglicemia, eu quero que vocês entendam o seguinte. Nesse momento, vai ter liberação e circulação de um monte de hormônio e processos inflamatórios. Nossa, eu vou ter que pensar bem para não ficar viajando, para não confundir mais vocês. Quando tem a hiperglicemia, vocês concordam comigo que está tendo um processo de resistência da insulina em tecidos periféricos? Porque senão ele está normoglicêmico. Porque se o tecido adiposo e o fígado e o músculo, que são os maiores consumidores de glicose, se eles estivessem consumindo a glicose, vocês não concordam que não ia ter glicose sobrando? Sim ou não? Tá ok, ninguém me respondeu, mas, bom, beleza. Então, se os tecidos que consomem não estão consumindo, vai sobrar glicose no sangue, certo? E por que isso acontece? Por que a hiperglicemia acontece? Por resistência da insulina nesses tecidos. E como que acontece essa resistência da insulina? Os hormônios que eu citei para vocês, GH, catecolaminas, que são a noradrenalina, adrenalina, o glucagon e o cortisol, eles estão agindo porque o organismo está assim, está muito louco, eles querem parar esse processo inflamatório, tá? Então, tem a liberação desses hormônios na tentativa de conter todo esse estado, é uma resposta fisiológica. Sob estresse, o organismo tem uma resposta de liberar esses hormônios. E a gente está passando por essa pancreatite, que é o estresse metabólico. Então, a presença desses 4 hormônios, vou repetir, GH, que é o hormônio do crescimento, cortisol, catecolaminas e glucagon, eles são hiperglicemiantes. Então, nessa fase, eu tenho a resistência insulínica periférica, certo? Legal. Quando a gente fala da hipoglicemia, é quando o processo inflamatório, aquelas substâncias, citocinas inflamatórias, tomaram uma proporção tão grande que tem insuficiência da produção desses hormônios, entendeu? Pode ter uma insuficiência da adrenal, uma insuficiência relativa da produção de catecolaminas, que seria adrenalina, noradrenalina e cortisol, tá? Além disso, o corpo já não está conseguindo responder frente a esse estresse de uma forma proporcional. Além disso, os tecidos, eles estão com baixa perfusão e está tendo aumento do consumo, entendeu? O sistema nervoso central, os rins, as hemácias, eles não têm, eles usam preferencialmente a glicose. E, num estado de hipóxia e hipoperfusão crônica, eles acabam consumindo essa glicose. Então, eu deixo de fazer o que a gente chama de gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir de compostos não glicídicos, né? Para aumentar o consumo. Então, eu não estou dando glicose e estou consumindo muito, entendeu? Então, por isso que, ao meu ver, na minha experiência clínica, eu tive pacientes que desenvolviam hipoglicemia quando eles já não estavam respondendo tão bem, entende? Mas não necessariamente. Às vezes, a gente pode encontrar um animal com uma hipoglicemia relativa de uns 50, 40, não estou falando um animal que chega low, mas isso pode acontecer também. Mas por conta desse consumo, entendeu? Então, a gente tem duas facetas aí das respostas do organismo à fisiologia aí, ao quadro inflamatório. Respondi vocês? Sim, não? Confundi mais? Ficou legal? Tá, Júlia, no final da palestra você me explica, então, tá bom? Para ver se você entendeu. Então tá, vamos dar continuidade. Voltamos aqui para a amilase lipase, que não vai esclarecer muito a nossa vida, pelo contrário, ela vai complicar um pouquinho, porque se ela der normal, você não sabe se ela der alterada, ela tem que dar muito alterada, e aí vai. Então, ela não é muito real para a gente se fixar nela, tá bom? Mas é importante que todo mundo saiba que ela existe.
Então, eu coloquei aqui, elas podem estar alteradas em condições extrapancreáticas, porque se eu tenho uma enzima que é produzida em outros órgãos, então uma hepatopatia pode causar aumento da lipase amilase? Pode, e por aí vai, tá? Outra coisa, a magnitude do aumento dela também não tá... Ai, só corrigir aqui, esqueci de corrigir aqui, gente, desculpa. Então, 3 a 5 vezes, enfim. Ela tem que estar muito aumentada para a gente se preocupar com ela, né? Então, a magnitude do aumento, ela às vezes não está relacionada com a gravidade. O animal está muito ruim, vai estar muito aumentado. A gente não vê isso na clínica nem na literatura. E aí, para isso, tem desenvolvidos vários outros métodos diagnósticos, mas eu trouxe os principais aqui para a gente não ficar se alongando muito, mas depois a gente pode abrir um pancreatite parte 2 para a gente discutir os principais métodos diagnósticos, tá? E o primeiro que eu trago aqui mais específico para vocês é o TLI, que é a imunorreatividade sérica da tripsina e do tripsinogênio, ou seja, ele vai quantificar a tripsina e o tripsinogênio de forma específica, tá? Seria perfeito um parte 2? Então tá, a gente fica aqui até às 6 da tarde. Eu gosto de falar, vocês veem que eu falo pouco, né? Então eu vou ficar animada aqui falando. Mas aí eu topo para ser uma mesa redonda, né? E todo mundo participa, senão só eu falar não vai ter graça. Bom, voltando aqui, eu quero que vocês entendam que o TLI, ele é muito legal para a gente ver insuficiência pancreática exócrina. Todo mundo lembra quem que é o IPE, a insuficiência pancreática exócrina? Nada mais é do que insuficiência em produzir essas proteases, e aí o animal ele vai ter aquela diarreia crônica, né? Porque ele não vai absorver os aminoácidos da dieta. E ela pode ou não estar elevada na pancreatite. Então, assim, ele é melhor do que a amilase e lipase, mas ele ainda não é a nossa garota dos olhos, né? Ele limita o diagnóstico para pancreatite, porque sofre influência por demais comorbidades. E aí a gente cai. Se o animal ele tiver um problema hepático, se eu dosar o TLI, ele pode estar alterado. Se tiver algumas doenças inflamatórias que tem lesão de barreira com aumento da reabsorção da tripsina, ele pode estar aumentado. E a gente vai falar que a pancreatite, às vezes, é uma enterite crônica, né? Uma doença inflamatória intestinal, uma linfadenectasia, e não é legal. Que o tratamento delas é totalmente diferente, tá bom? E aí, a nossa garota dos olhos, né? A lipase pancreática canina e lipase pancreática felina, tá? E aí, eu trago para vocês a SPEC, né? Que é a lipase pancreática específica para cães e gatos. Só que assim, essa SPEC, ela é dosada no laboratório. Então, a gente vai coletar a amostra do animal, e ela tem 92 a 94% de sensibilidade e 71 a 78% de especificidade. Isso varia um pouco, mas é tanto para o cão quanto para o gato, a SPEC canina e felina, ela tem elevada sensibilidade e especificidade. Então, ela é bem legal. Qual é o problema dela? Ela demora um pouquinho para sair, né? Ainda mais dependendo do laboratório, dependendo da cidade que você está. A gente vai ter que coletar, mandar para o laboratório, espera o resultado, espera o motoboy, aí o motoboy vai chacoalhando a amostra lá, chega no laboratório, às vezes não é a melhor saída. Claro, perto das coisas, das ferramentas que nós temos disponíveis, ela é muito bem-vinda, tá? E em comparação à IDEXX, gente, não estou fazendo propaganda, tá? Só que eles fizeram esse teste rápido, tá vendo? Esse SNAP test, que ele é a lipase pancreática canina e felina de forma rápida. Então, em 10 minutos, a gente consegue ter um resultado, se tem aumento ou não da lipase pancreática e se esse animal tem ou não um estado de pancreatite. Legal, né? O problema é o preço. E aí, ele também tem elevada sensibilidade e especificidade. E olha que legal, no cão, no gato também, mas eu não encontrei os valores da referência do fabricante. Mas no cão, o valor limítrofe para SPEC canina é acima de 200. Então, acima de 200, ele marca aqui de azulzinho. O mouse não está aparecendo. Aqui é o controle, aqui é o positivo. Aqui, acima de 200, ele dá azulzinho claro. Acima de 400, ele fica super azul. Então, assim, você consegue também graduar a intensidade da pancreatite do seu paciente. Isso é bem legal, né?
E a SPEC, a lipase pancreática, né, a SPEC, tanto para cão quanto para gato, do teste laboratorial, o teste rápido, eles não sofrem influência com bilirrubina, lipídios e hemoglobina. Ia ser bem legal, né, se a gente tivesse isso disponível. E aí, o nosso querido ultrassom, porque não dá para ficar, né, quando a gente vê um animal com abdômen agudo, não dá para botar a mão na mente, é fígado, né, a gente precisa do ultrassom. Infelizmente, ainda, até atualmente, a gente encontra colegas que, assim, não tenham, a gente, não é todo lugar que a gente consegue lançar a mão desses exames, né, então, às vezes, não é nem por opção, é porque não tem acesso mesmo, tá? Mas hoje em dia tá ficando mais comum, então eu fico mais feliz que a nossa medicina veterinária está andando por um lugar melhor, né? Então, o ultrassonografista, a ultrassonografia, ela pode revelar pra gente o pâncreas tanto hipoecóico, ou seja, quando ele tá mais escuro ao ultrassom. Nessa fase, a gente vê ele mais vascularizado. E aí é engraçado que, inclusive, ontem, terminando de montar a aula para vocês, eu sempre pego o pâncreas hiperecóico. Na literatura, ele também escreve como hiperecóico, tá? E na maioria das vezes, sinceramente, foi o que eu mais encontrei. Mas ele também pode estar hipo, de meio toxêmico, meio inflamatório, tá? E o ideal é que ele esteja... O ideal, aliás, a gente pode confirmar com certeza que ele está aumentado quando ele está acima de 1 centímetro para cão e 0,7 para gato. Só que eu coloquei esses asteriscos porque muitas vezes o pâncreas, ele não está aumentado. E aí, quando você não encontra mais nada, com abdômen agudo e mesentério reativo, que eu quero passar para vocês, principalmente essas duas alterações, se meu mouse deixar, pâncreas alterado e mesentério, né, peripancreático reativo, hiperecóico, você fica falando, esse pâncreas tá estranho, entendeu? Então, eu pensaria ou numa peritonite, ou numa pancreatite, tá bom? E aí, o tratamento deles é meio similar, então a gente pode se fixar aí nessas informações. No gatinho, principalmente, pode estar o sinal da duodenite, que é bem importante, né, por conta ali da anatomia, sinais de obstrução extra-hepático, né, e presença ou não de líquido livre. Peraí que o chat tá brilhando agora. Ia ser legal a segunda parte? Então a gente fica. Meninas, muito obrigada. Estou feliz que vocês estão gostando e estão entendendo, né? Então, do ultrassom, acho que os mais importantes, falando aqui para vocês, claro, a gente vai ter que se atentar a todos os órgãos, né? Como é que tá relação córtico-medular, como é que tá a parênquima renal, hepático, se ele tá toxêmico ou não. Mas em relação ao pâncreas, são essas as coisas que a gente tem que se fixar mais. E se sempre que tiver líquido livre e der para coletar, sempre coletem, tá? Aí faz análise desse líquido no laboratório, análise citológica e sempre ideal, se possível, se der para fazer análise microbiológica, mandar para cultura, tá bom? E aí vamos de tratamento. Repouso glandular, quando eu estava na faculdade, eu aprendi que tinha que largar os coitadinhos lá sem comer nada até voltar né, a comer de forma espontânea. E hoje em dia, isso é totalmente contraindicado, tá? A gente sabe que quanto mais tempo, é que eu não consegui reservar os trabalhos para vocês, mas se vocês quiserem, eu dou uma olhada e passo para vocês depois. Obrigada, Fernanda. Obrigada, meninas. Bom, enfim, e aí, a gente sabe, hoje em dia, quanto mais tempo o intestino fica sem o alimento, mais lesão ele pode ter nas vilosidades intestinais. A gente sabe que aumenta o catabolismo proteico desses pacientes. Então, assim, a gente tem sim que fornecer dieta para esses animais, a gente tem sim que fornecer nutrientes, eletrólitos, porque senão a gente vai acabar perdendo esse paciente. Tem vários trabalhos que o paciente que ele fica hospitalizado sem alimentação, ele tem maior tempo de hospitalização. Então, assim, é muito ruim, né? O animal não tá comendo, passa uma sonda nasoesofágica, se ele tiver condições de ser anestesiado, uma sonda esofágica, tá? Então, é muito interessante não deixar esses animais sem se alimentar. Entrar com estimulante de apetite, os orexígenos, né? Então, assim, quanto a isso, nunca, isso cai por terra, gente, tá bom? E aí, o que a gente vai falar do nosso tratamento é a fluidoterapia,
suporte nutricional, que eu falei aqui para vocês, controle de vômito, dor, porque dói muito, e tratar as complicações. Fisiologia ficou legal, irmã? Que bom. Ai, fisiologia é tudo. Eu acho que, assim, para nós que queremos a clínica médica, ou independente se seja de grandes, de pequenos, a fisiologia, ela, se você sabe fisiologia, você vai lembrar. Ah, esse animal está com pH ácido, então você vai lembrar até da terapêutica, isso me ajuda bastante. Um animal que desenvolveu IPE por pancreatite terá que tomar sempre enzimas pancreáticas? É irreversível? Olha, Daniela, eu sei que há menos de um mês eu ouvi uma palestra e a professora comentou que tem alguns trabalhos que... A professora não, o professor, foi o professor Ricardo Duarte, ele comentou que atualmente tem alguns trabalhos que questionam o uso da pancreatina, né, em cães com pancreatite, que isso pode ou não ajudar ele nesse período de estresse metabólico aí de inflamação no órgão, para evitar que ele tenha IPE. Eu, particularmente, nunca peguei nenhum paciente que, depois de uma pancreatite, desenvolveu IPE. Na verdade, a IPE no cão, ela está muito mais relacionada a alterações congênitas, né, e aquele depósito de infiltrado inflamatório no pâncreas que evita, né, que diminui a atividade dos ácidos pancreáticos. Eu posso dar uma pesquisada mais aí para ver sua pergunta, se algum colega já atendeu algum paciente que depois da pancreatite desenvolveu IPE. Inclusive, se tiver alguém entre nós, por favor, se manifeste, tá bom? Então, eu vou ficar te devendo essa, tá bom? Qual exame você pede para ajudar o diagnóstico? Bom, resumindo, Letícia, de todos aqueles exames, quando você pega um animal com abdômen agudo, né, com aquela dor abdominal, ou não precisa estar com um quadro mais avançado, no animal que ele chega com vômito, diarreia, prostração, e aí você palpa, ele está com um desconforto abdominal, a gente sempre vai fazer o trivial, né? Eu não vou começar pedindo uma citometria, sabe, exames nada a ver. Então, assim, eu não vou começar pela hemogasometria. Então, a gente começa pelo hemograma, perfil renal, perfil hepático, ver como é que tá, se for disponível, né? Ver como é que estão as enzimas, como é que estão os metabólitos, ideal sempre que priorize o ultrassom. Então, assim, passar desses primeiros exames, coletar uma urina, entendeu? Esses primeiros exames, eles vão dar um norte pra gente. Aí, geralmente, você conversa com o seu ultrassonografista, falando assim, olha, minha suspeita, como tá em abdômen, olha, teve histórico de, sei lá, um churrasco, ou esse animal é endocrinopata, entendeu? Como que tá fígado, como que tá a vesícula biliar, sempre dá atenção para esses órgãos, tá bom? E aí, vendo que pode ser uma pancreatite e você ficar meio na dúvida, o ideal é sempre dosar a SPEC, tá bom? Que é sensível lá para cães e gatos. E aí você fecha o diagnóstico. Inclusive, com a SPEC você consegue fazer o antes e o depois, porque ela diminui depois que o seu tratamento já passa a ser efetivo, tá bom? Então é bem interessante ir por esse lado. Respondeu mais ou menos a sua pergunta? Claro, se você não tiver como fazer o SPEC, você faz os triviais, né? Faz os de triagem, hemograma, função renal, hepática, urina, ultrassom, entra com a sua terapia, controla a dor e melhora o estado geral do seu paciente e vai acompanhando. Repete no ultrassom, depois de entrar com tratamento e vai acompanhando. E não esquecer de alimentar esse animal, tá bom? E é isso aí. Vamos lá. Parei na fluidoterapia, né? Deixa eu ver. Qual fluidoterapia eu vou entrar para o meu paciente, né? A literatura fala bastante do NaCl, né? Que é o fisiológico. Eu, particularmente, gosto muito do Ringer com lactato. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que quem é fisiológico mesmo é o Ringer com lactato. Esse paciente, ele vai ter hipocalemia, ele vai ter hipocalcemia, entendeu? Então, geralmente, quem vai repor de uma forma um pouco melhor, se você não tiver a hemogasometria nas suas mãos, eu prefiro o Ringer com lactato, mas não tem contraindicação da solução fisiológica. Claro, para aquele paciente que está super desidratado, a pressão dele está alterada, eu posso entrar direto com uma fluidoterapia de choque, né? E aí a literatura cita que até 3 vezes, muitas vezes, né, o valor da manutenção. Então, vai ser muito maior do que 40 a 60 ml por quilo por dia, tá?
Então, eu acho que o Cristiano, ele comentou na aula que passou agora, das fluidoterapias de choque, então, não sei se ele passou o volume aí para vocês, a gente pode também sentar e discutir mais ou menos esse protocolo, mas assim, no choque, esse animal ele pode tomar 60, 90 ml por quilo por hora, claro, fracionado, né? Você pega um quarto, um terço desse volume e faz a infusão em bolos, sempre reavaliando a pressão, porque não necessariamente o desidratado ele é o hipovolêmico. Às vezes o animal está desidratado, mas ele está mantendo volemia, porque ele tira fluido de outros tecidos para jogar para o vaso, para manter perfusão, tá? Mas esse paciente que ele vai chegar chocado para a gente, não adianta ficar conversando muito com o tutor, fazendo anamnese, canula e prova de carga, pressão e prova de carga nele, tá? Não esquecer também do débito urinário desse animal, tem que saber se tudo que eu estou colocando está saindo, como que está fazendo, como que está o fluxo de vias urinárias dele. E como é que eu vou fazer o débito? Vou deixar ele sondado e vou embora? Não. Deixa ele sondado, esvazia a urina na hora zero, fixa a sonda, e de hora em hora você vai puxar aquela quantidade de volume, vai dividir pelo peso e saber se está no intervalo, se esse animal está em oligúria, anúria, tá bom? Então, assim, é muito importante isso. O coloide, gente, cada ano que passa, a gente não sabe se o coloide é assim, põe, tira, tá? Dependendo do especialista, do intensivista que a gente conversar, fala, não, eu uso coloide, esse animal ele está inflamado, ele vai precisar de pressão oncótica no vaso. Só que, assim, tem muitos trabalhos também que referem que o uso dos coloides, eles podem induzir ao maior estado inflamatório. E tudo que a gente menos precisa agora é inflamar mais o nosso paciente, né? E reposição de eletrólitos. Ele tá vomitando, ele tá com diarreia, ele vai estar perdendo bicarbonato, ele vai estar perdendo sódio, cloro. Então, assim, sempre que possível, a gente pode lançar a mão da hemogasometria, tá bom? É muito importante. Todos os distúrbios hidroeletrolíticos, a gente tem que usar hemogasometria. Eu sei que é muito complicado ainda na nossa rotina, dependendo do lugar, mas hoje em dia já tem grandes centros que já tem disponível isso. Então, assim, é muito legal a gente saber da importância da hemogaso, tá bom? Antiméticos, metoclopramida, né, que é o Plasil, assim, ele, na verdade, ele age diminuindo o peristaltismo retrógrado. Então, ele aumenta, ele é um procinético, inclusive, né? Ele aumenta o peristaltismo no fluxo normal do intestino, tá? Então, ele não é dos melhores. Vou falar para vocês que eu já usei, já trabalhei em um hospital público lá em São Paulo, que, assim, a gente não tinha outra ferramenta. Então, pegava muitos animais com pancreatite, e, assim, às vezes nem a ondazetrona não tinha, né? Então, dependendo do lugar que você for trabalhar, hora vai ter, hora não vai ter. Mas eu quero que, independente da ferramenta, vocês saibam que, em ordem de qualidade, de grandeza, a gente sempre vai optar pelo Maroptan, tá bom? Por quê? O Plasil, ele é um procinético, que eu falei para vocês. O ondazetrona, ele bloqueia alguns receptores periféricos que vão induzir vômito. E o Cerenia, ele bloqueia esses receptores a nível central. Então, é óbvio que eu vou ter uma melhor resposta no controle do vômito com o Maroptan, tá bom? Esses animais vomitando a alma aqui, gente, tem hora que não segura e não adianta. E se a gente passar a sonda, ele ficar vomitando muito, ele pode correr o risco de ter pneumonia aspirativa. A literatura também nos respalda a passar sonda naso ou esofágica em mesmo animais que estão vomitando. Mas é claro, aquele animal que está vomitando muito, a gente tem que tomar cuidado, né? Isso pode acontecer. Tá bom? Analgésicos. Gente, se a gente para pensar, tem um monte de enzima digerindo o intestino, o pâncreas, o fígado desse animal. Então, ele vai ter muita dor, tá? Então, tem que falar para anestesista, pelo amor de Deus, esse animal está com dor, entendeu? Então, é muito importante, tá? Lançar a mão, eu ainda até coloquei aqui embaixo, tramadol de pirona, ela tá na nossa lista, mas a gente tem que saber que só tramadol de pirona não vai segurar, tá? Tem que lançar a mão de uma metadona, fentanil, ou fazer a diluição no milk, né, que eu falei para você, que eu deixo aqui para vocês, que é a morfina, lidocaína e citamina, nessas proporções, tá bom? Tem protocolos do FILC, que substitui a morfina pelo fentanil. Então, assim, botar em infusão contínua, esse animal tá morrendo de dor, né? A gente não pode esquecer que dos choques,
a dor, ela desencadeia, além dos outros choques, o choque neurogênico. Então, às vezes, a gente pode até controlar o resto, controlar a pressão, controlar o estado inflamatório, mas, às vezes, esse animal pode virar óbito por choque neurogênico, tá? Então, o controle da dor é fundamental, olha. Fluidoterapia e controle da dor é fundamental para o nosso paciente, porque a gente, com a fluidoterapia, vai melhorar a perfusão e, com o controle da dor, a gente vai melhorar a circulação também vai diminuir cortisol circulante, tá? Vai controlar mediadores inflamatórios e por aí vai. Antibiótico terapia, vão ter alguns autores que vão falar, não, pancreatite não é infeccioso, é inflamatório. Tá, e quem que tem coragem de ver um animal com uma leucocitose de 40 mil, às vezes sem desvio, só inflamatório, e não entrar com antibiótico? Eu particularmente não tenho, tá? E tem muito pessoal da gastro que também não tem. Então, assim, se eu tiver que entrar com algum antibiótico, a literatura nos respalda muito das quinolonas, então, enrofloxacina, levofloxacina, ou dos beta-lactâmicos, né, amoxicilina, ácido clavulânico e ampicilina, muito bom. A associação deles com o metronidazol é muito interessante quando a gente fala de um tecido que está tendo lesão de necrose por anaerobiose, porque se vocês lembrarem, o metronidazol ele só mata bactérias anaeróbicas, tá bom? O metronidazol sozinho aqui ele não vai fazer milagre. Uma pergunta. Professora, qual a sua experiência em relação ao uso de serina para analgesia? Muito boa, Gabriela. Tem alguns trabalhos que eu esqueci de colocar aqui para vocês, mas eu posso ver e mandar, que a infusão contínua do Serenia, né, do Maropitã para cães, teve um resultado tão bom quanto o uso de morfina. Então, o Serenia, na verdade, ele ajuda a gente para muita coisa, né? Evita a ânsia, reduz a dor abdominal, ajuda, às vezes, inclusive, o controle de dor. Então, se eu tiver um animal com Serenias, com melhor controle da dor abdominal, eu posso reduzir o uso de opioides, por exemplo, que vai diminuir o trânsito do trato gastrointestinal. A gente não pode esquecer que, se esse animal ele não tiver com trânsito normal, ele pode ter constipação, isso acabar comprometendo também, diminuir a imunidade a nível entérico. Então, assim, o uso do Serena é muito bem-vindo para analgesia intestinal, sim. Não só intestinal, né? Abdominal, né? Então, muito legal essa pergunta. Corticoterapia, coloquei aqui uma interrogação, porque dependendo do veterinário, da literatura, a gente acha, faz ou não faz. Esse trabalho aqui é de 2019, eu posso mandar para vocês, e ele refere que o uso de prednisona em animais hospitalizados diminuiu o período de internação, de hospitalização deles, em comparação aos que só tiveram a terapia suporte, assim como aumentaram o tempo de sobrevida desses pacientes e diminuíram o risco de óbito. Aqui em preto, essa linha, foram os pacientes que iniciaram e terminaram o tratamento, tá? E aqui em cinza, foram os que só ficaram na terapia suporte. Então, mais animais vieram a óbito com pancreatite aguda que não fizeram uso do corticoide, tá? Então, claro, eu vou fazer corticoide em todos os pacientes? Não, eu tenho que ter um uso consciente, doses conscientes também, entendeu? Eu não vou fazer uma terapia imunossupressora, é anti-inflamatório, tá bom? E não é por um tempo prolongado, eu vou fazer durante a crise, por cerca de 2, 3 dias, por exemplo, entendeu? Esse trabalho, às vezes, ele cita até por um período maior, mas eu, talvez, na minha rotina clínica, não tenha encontrado necessidade de manter esse paciente com longos períodos, mas é bem-vindo, sim, o uso de corticoide para dar inclusive, para reduzir os sintomas, as consequências da sepse, da SARA, né, da coagulação intravascular disseminada. Então, pode ser benéfico, sim, o uso de corticoide, tá bom? E aí, eu trago para vocês, na verdade, eu fiz esse slide agora na parte da manhã, porque eu pensei que a próxima palestra seria realmente de coagulação intravascular disseminada, mas sinto não poder falar detalhadamente aqui para vocês, mas a pancreatite, ela é uma das doenças que mais desencadeia a coagulação intravascular disseminada. Então, nesses pacientes é super importante a gente não sair metendo a mão no transamin, né, que é o ácido tranexâmico, porque ele é um pró-coagulador. Então, nesses animais, se a gente induzir mais ainda a coagulação, eu posso empurrar ele ladeira abaixo.
Percebendo que está tendo um consumo exagerado, né, da plaqueta desses animais, fiz um hemograma, depois de 12 horas, tive a oportunidade de repetir esse hemograma, e teve consumo, já tem indicação na literatura para entrar com heparina, tá bom? A dose aqui que eu deixo para vocês é de 75 a 100 unidades por quilograma a cada 8 horas, para evitar, tá bom? Então, esse paciente que já entra no consultório, na emergência, um quadro de descompensação ou inflamação muito importante, a gente já pode entrar com essa dose baixa para evitar que ele tenha coagulação intravascular disseminada. Eu posso usar doses até mais altas, se eu tiver o diagnóstico de coagulação intravascular disseminada mesmo, tá? Isso não vai dissolver, né, vai desfazer os trombos que já estão presentes. Ele só vai evitar a formação de mais trombos. Espera aí que tem uma pergunta aqui no chat. Na minha rotina é alta a pancreatite? Nossa, muito alta, muito alta. Vou falar para vocês. Quando eu estava no público, eu era assim, pelo menos, sei lá, umas 15, 20 pancreatites por semana, mas lá era absurdo, tá? Quando eu fiz a minha residência na Unesp, eu pegava uma pancreatite a cada por semana, ou 2 vezes por semana, é uma coisa bem comum, tá? Não era todo mundo que conseguia fazer as lipases, as enzimas específicas. Como eu também estava mais limitada, principalmente lá no público, era ultrassom, instituir a terapia e fazer acompanhamento do paciente. E no público, eu digo para vocês, a taxa de, isso que eu ia falar agora, mano, a taxa de óbito, eu perdia muito animal, queria entrar em coagulação vascular disseminada, era muito. Então, assim, às vezes, eles chegavam 6, 7 horas da manhã, descompensados, aí, às vezes, às 5, 6 horas da tarde, eles já estavam vomitando sangue, já estavam tendo hematúria, hematêmese, já estava tendo petequias. Então, assim, o animal que desencadeia a CID é muito complicado. E acontece em horas. E, às vezes, mesmo você já entrando com a terapia da heparina, não segura. Porque eu não tinha exames mais específicos, eu não tinha tromboelastograma. O ideal é a gente encaminhar esse animal para um hematologista, né, na internação, e ele fazer toda a abordagem para evitar que esse quadro aconteça, porque é muito perigoso, tá? E aí, trazendo para vocês que pode ser feita transfusão de plasma, mas tem algumas indicações, contraindicações na clínica, e se esse quadro for entrar com anemia hemolítica também, se estiver associado a um quadro de anemia hemolítica imunomediada, pode ser que seja bem-vindo o uso de gama-globulina humana. Na verdade, a transfusão do plasma aqui é mais para devolver os fatores de coagulação, plasma fresco, né? Para devolver os fatores de coagulação que estão sendo consumidos lá na membrana basal que eu falei para vocês, entendeu? Mais perguntas. Então, é bem rápido o declínio do caso. Então, irmã, eu já peguei animal que em horas veio a óbito, já peguei animal que em dias veio a óbito, já peguei animal que eu já consegui reverter desse quadro. Então, é bem individual. Você, quando for, não sei se você já atende, mas quando a gente passa a atender emergência, é muito... depende de animal para animal. Você tem que estar preparado para o animal que vai morrer daqui a 10, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 8 horas, 12 horas. E você tem que estar preparado para o animal que vai morrer daqui a uma semana, que você às vezes vai lutar por ele a semana inteira, ou aquele animal que você vai fazer tudo isso e vai dar certo, entendeu? Cada caso é um caso. Qual o nome do ácido que não pode dar? Então, tem contraindicação, Tainá, de dar o ácido tranexâmico, é o transamin, tá? Porque ele está no estado pró-coagulatório, a gente não quer induzir mais coagulação dele, tá? É contraindicado. E tem muito veterinário que vê sangramento, imagina, vê hematêmese e fala, meu, esse cachorro precisa de quê? Parar de sangrar. O que a gente dá? Transamin, aí você empurrou o cachorro ladeira abaixo. Cachorro, gato, tá bom? Imagina, obrigada a vocês. Respondi sua pergunta, irmão? Depois de uma semana, então, é bem complicado, né? A gama-globulina humana, Raquel, na verdade eu deixei aqui, tudo que está com interrogação, não tem muita comprovação, porque tem relatos de pessoas que fazem e outras que não fazem, tá? A gama-globulina, na verdade, ela está muito presente em animais com anemia hemolítica imunomediada, que também está presente, que pode ser que esteja presente na pancreatite, tá? Então, ela, na verdade, ela neutraliza os anticorpos que estão destruindo as hemácias.
Então, pode ser que tenha alguns usos, e não é todo animal que a gente vai conseguir fazer isso, não. Então, tem muita controvérsia. Eu deixei mais aqui para vocês se familiarizarem com essas ferramentas que podem fazer a abordagem do paciente, mas não é todo paciente que a gente vai usar, não, tá? Esse daqui é mais um animal, nem tanto coagulação intravascular disseminada, mas mais anemia hemolítica mesmo, tá bom? Que, na verdade, os quadros das displasias sanguíneas, né, dos distúrbios hematológicos presentes na pancreatite, você começa a ficar muito, tudo ao mesmo tempo, né? O animal ictérico, será que ele não está hemolizando? Será que é imunomediado? Será que é inflamatório? Será que ele está tendo alteração hepática? Então, assim, tem muitas coisas que eu quero trazer aqui para vocês, só para vocês terem um conhecimento, tá? Mas é legal a gente sentar e ver com calma, porque, assim, uma hora é pouco tempo para a gente falar de tudo que é importante na pancreatite, tá bom? E aí, aqui a literatura mais recente que eu bati o olho ontem, né, para trazer aqui para vocês, traz uma mortalidade de 30%, mas varia muito. 30% se eu estiver sozinha numa clínica, o animal, eu tô com 16 internados, eu sou uma veterinária intensivista, você acha que esse valor não vai ser maior? Ou eu tô num centro de referência, com um ventilador mecânico, com um hematologista, um tromboelastograma, esse valor vai ser muito menor, né? E aí, trago para vocês os sistemas mais acometidos, que podem estar vinculados aí a uma piora do estado geral do paciente com pancreatite. O sistema linfóide, ele vai ter nessas leucocitoses. Importante, então, a parte imunológica do paciente, ele vai estar muito comprometida. O sistema renal, esse animal, ele pode ter comprometimento importante dos rins pela azotemia e tudo mais. O hepático, que a alteração 3 vezes do valor e da atividade dessas enzimas pode estar vinculado a uma maior taxa de mortalidade, distúrbios de acidose ou alcalose por vômitos importantes, mas mais acidose nesses pacientes também estão muito correlacionados aos grandes vilões aí para aumentar, para contribuir com que essa mortalidade seja aumentada. E a hiperglicemia com diabetes transitória e cetoacidose diabética, ou seja, quando o pâncreas endócrino começa a entrar na jogada, também estão muito presentes aí para contribuírem com o aumento da mortalidade desses pacientes, tá bom? Os gatos com pancreatites apresentam sinais de dor frequentemente como cão. Na verdade, o gato com pancreatite ele vai ter vômito crônico, porque a duodenite no gato, ela é uma das primeiras causas de vômito nesses animais, nessa espécie. Eles podem ter inapetência, são sinais todos inespecíficos, Eliane, pelo menos o que eu tenho encontrado na literatura e na rotina clínica, tá bom? O cão, ele manifesta mais, né? Gato, ele é mais silencioso nas manifestações, mas o dono do gato, dependendo do dono do gato, eu já recebi paciente no consultório de: oi, bom dia, senhora, o que tá acontecendo com o seu animalzinho? Ai, não sei, o miado dele tá diferente, então assim, né? Tanto o gato quanto o dono do gato, né, o tutor do gato, eles são peculiares. Então, assim, eu acho que é válido a gente ter como diagnóstico diferencial de anorexia, de todos os sinais descritos aqui na nossa conversa de hoje, mas às vezes vai ter animal que vai chegar em decúbito para você, sabe? Então, assim, é muito individual. É só para a gente ter a ideia de como esse paciente pode chegar na clínica mesmo. Ele pode chegar andando, ele pode chegar em decúbito lateral, tá bom? Tanto o cão quanto o gato. Daniela, obrigada aí pelo carinho, espero que todo mundo tenha entendido e absorvido aí a nossa palestra de hoje. E deixem aberto aqui para vocês, para levantarem as dúvidas, críticas, sugestões, estou aberta aí, tá bom? Agora é hora da gente conversar, se vocês tiverem alguma dúvida. Muito obrigada, o carinho de todos. Estou muito, muito, muito feliz. Espero que todo mundo tenha aproveitado. E aí eu deixo o meu contato para vocês. Primeiro, né, quero agradecer o pessoal do GCVET pelo convite, tá bom? E o pessoal da faculdade. Deixo aqui o meu Facebook, o meu Instagram e o meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato. Vou ficar super feliz com o contato de vocês.